Bom dia, Tati. Bom dia, tudo bom? Você tá me ouvindo bem? Você me ouve bem? Diz aí pra mim. Bom dia, Lígia. Bom dia, Amanda. Bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, bom dia. Já vai convidando aí, deixa eu enviar a setinha aqui. Vai enviando aí que eu já recebi mensagem aqui. Marta, cadê você que não tá aparecendo pra minha live? Não sei se demorou pra aparecer pra você, mas eu já recebi mensagem. Acabei de enviar a setinha agora. Então já vai enviando aí a setinha, porque nós vamos dar continuidade ao que nós paramos ontem. Vocês lembram? Quem estava aqui na live de ontem? Comenta aí. Voltou. Voltou o que, Tati? Voltou a minha voz, o vídeo, travou, o que houve? Ó, a Eliana falando. Bom dia, não estava aparecendo. Tem que mandar o aviãozinho. Então vamos lá, gente. Preciso da ajuda de vocês, meninas. Vamos mandar o aviãozinho. Ok? Bom dia, Tereza. Vamos mandar. Deixa eu ver aqui as meninas que eu já tô começando a criar afinidade. Já tô começando a saber o nome de vocês. Vamos enviar os aviãozinhos. Prontinho, enviei uns 30 agora. Eu estava na live de ontem. Então, Bruna, a gente vai dar continuidade da live de ontem. Seja bem-vinda. Rosângela, bom dia. Tá bom o som e a imagem. Obrigada, Eliana. Bom dia, Ingrid. Bom dia. Lígia estava também na live de ontem. Aí, ó, eu enviei o aviãozinho pra Fabiane, ela conseguiu ver, ó. Fabiane, fala pra gente, você não estava conseguindo ver antes que a gente estava ao vivo? Quem não estava conseguindo ver? Então, vamos trabalhar aí os aviãozinhos, apertar esses coraçãozinhos. Bom dia, arrasando no rosa. Essa aqui é um pouco roxa, Fabiane, não é rosa, é bem roxa mesmo, um roxo bem fechado. Eu não sei como é que tá aparecendo a cor aí na tela pra vocês. Mas eu amo rosa. Só que eu não trouxe pra cá muitas coisas rosas, não. Bom dia, Michele. Seja bem-vinda. Tô tentando colocar uma musiquinha aqui no outro celular, mas a internet dele não tá funcionando. Mas eu não vou perder tempo, porque senão não vai dar tempo pra gente poder terminar com a visualização hoje. Eu preciso, com música, sem música, nós vamos hoje completar essa queima da ponte da rejeição. Marta, vamos lá então, vamos fazer uma revisãozinha aqui sobre os meses. Nós estamos trabalhando 12 dias, Marsala eu não sou muito boa de cor, sei. 12 dias para 12 meses do ano. Nós estamos sendo desafiadas a começar o nosso ano de 2022 dando importância, colocando em primeiro lugar, primiciando, dando primeiro valor àquilo que realmente Deus colocou nas nossas mãos, que é a nossa própria vida, que é o nosso jardim, a nossa mente, o nosso corpo e o nosso espírito. Então, bom dia, Val. Então, nós começamos já o ano, entramos dia 1º, já feriado, muitas de vocês em festas, muitas de vocês em comemorações, em viagem, né, em praias. Nós começamos o dia 1º já, trabalhando a nossa origem. Nós entendemos lá no dia 1º que todas as respostas que nós precisamos, dos grandes porquês que nós procuramos, principalmente o porquê não fazemos, o porquê nascemos, o porquê do desastre, o porquê da catástrofe, que essas respostas estão na nossa origem. E nós vimos também que existem 2 tipos de origem. A nossa origem real, a nossa origem raiz, que é a nossa origem celestial, que todas nós viemos de um Criador, de Deus. E essa origem é que fala de nós.
essa origem que é a nossa verdadeira essência, essa origem que é a nossa verdadeira identidade, sendo que por muitas vezes essa origem ficou no meio do caminho. Essa origem, quando nós fomos para a segunda origem, que é a origem da nossa família, da nossa casa, quando nós nascemos, quando nós saímos da barriga da nossa mãe, nós começamos a ter programações mentais de tudo que aprendemos, vimos, ouvimos e sentimos. E essas programações, elas começaram a ser introduzidas no nosso HD. Nós nascemos como uma folha em branco e aí nós, com todos os recursos que nós precisamos para ter uma vida de excelência, para ter uma vida abundante, para alcançar o nosso propósito, os nossos alvos, os nossos objetivos. Nós nascemos com todos esses recursos dentro de nós. A gente viu como que uma criança, ela é livre, como que quando criança nós éramos criativas, nós éramos audaciosas, nós éramos corajosas, nós éramos criativas, nós éramos confiantes, nós confiávamos que a comida ia chegar, nós confiávamos que a roupa ia chegar, nós confiávamos, né, que o aluguel, a casa, onde ia dormir, a gente não se preocupava nada disso. Então, a gente éramos confiantes, nós tínhamos uma fé natural e nós nascemos assim. Só que quando nós nascemos, nós temos pessoas à nossa volta. Já começamos lá, né, com a enfermeira. Às vezes tem alguns estudos científicos que vão dizer que já começamos com as informações emocionais da nossa mãe e com tudo que acontece à volta dela. Por isso que a mãe é o primeiro contato emocional que nós temos de programação. Sempre vai ser a mãe. Você nasceu da barriga de uma mulher, né? Você não foi feito em laboratório. Você nasceu de uma barriga de uma mulher. Então, mesmo que você possa ter sido por inseminação, por tratamento, seja lá o que for, você precisou de um útero materno. Por isso que nós temos tantas características da nossa mãe. Por isso que a maioria dos nossos bloqueios vem da nossa mãe, não porque ela quis bloquear, e é isso que nós estamos aprendendo. E nós aprendemos no segundo dia, e nós fomos avançando e nós demos um dia para cada mês. E como vai funcionar isso? Você vai entender, então fica tranquila. É só um tema que nós estamos dando para cada mês. Então, o primeiro mês, nós demos um tema, volte à origem, né? Todas as respostas que você precisa estar lá na origem. E aí nós fomos avançando e aprendendo sobre essas origens, sobre a importância de estar nessas origens, sobre a importância realmente de entendermos a nossa programação. Nós começamos a entender quem nós éramos, o que nós queríamos para o nosso ano, e nós aprendemos principalmente que temos duas origens, ok? E aí nós fomos avançando e cada mês fala de um foco. E nós fomos olhar para essa origem, entender a nossa mãe, amar, acolher, perdoar e agradecer. Nós avançamos sobre isso e ontem nós falamos que o principal sobre amar, acolher, perdoar e agradecer é entender, é ter empatia. Ontem nós começamos a montar o nosso quebra-cabeça do começo. Então, até ontem, as coisas continuavam muito soltas. Ontem começou, ontem iniciou começar a fazer sentido. Tudo que nós estamos falando aqui começou a fazer sentido. Peraí, agora eu tô começando a entrar no processo, agora eu tô começando a entender, agora eu já tô começando a ver algumas coisas. Algumas pessoas se identificando, outras não, outras... na minha infância eu não tive nada. Cuidado com essa frase. Na minha infância eu não tive nada. Ou eu me bloqueei ao longo do caminho, não foi na infância. Eu era uma criança assim, assado. Aconteceu alguma coisa lá na infância. Aconteceu alguma coisa lá. E ontem nós falamos sobre o que a rejeição traz. Principalmente uma rejeição da mãe. O que nós vamos falar aqui? O tempo inteiro da mãe nesse primeiro processo. Até amanhã, o sexto dia, nós vamos falar o tempo inteiro da mãe. No sétimo, no oitavo, nós vamos começar a introduzir outras pessoas. Mas por que nós estamos falando o tempo inteiro da mãe, desse bloqueio com a mãe? Porque é a nossa origem.
porque é a fonte, a mãe é a fonte principal de toda a rejeição. Nossa, Marta, mas eu sou mãe, eu sou fonte principal de toda a rejeição? Sinto muito de informar isso, mas é. E nós vimos isso ontem. Quem não estava aqui, quem está chegando agora, eu vou pedir para que você vá depois, tome um tempinho. Todas as lives estão gravadas, elas estão lá no GTV. Então depois você assista para você conseguir acompanhar melhor, para você conseguir entender melhor. Então, quem tá aqui comigo desde o primeiro dia, comenta aí pra mim. Eu tô aqui desde o primeiro dia, hoje é o 5º dia e cada dia fala de um mês. Então hoje ontem nós estávamos no mês de abril, é isso? Janeiro, fevereiro, março, abril, isso, abril. Agora nós vamos para maio. Hoje nós vamos falar sobre... Mas Marta, ontem a gente não terminou. Então a gente vai avançar em maio com o mesmo tema. Preste atenção, nós vamos terminar de queimar a ponte da rejeição hoje, avançando para maio. Abril foi ontem, Fabiane, certo? Hoje é maio, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Hoje é o 5º mês. Isso aí, Amanda, hoje vamos para maio. Então, eu tô com a garganta hoje bem irritada, por isso que eu tô falando mais devagar. Tá parecendo que eu tô mais lerda, não é? Porque eu tô acostumada agitada, rápida. Mas eu tô com a garganta arranhando um pouco, porque você vai me ver bebendo bastante água. Que o tempo aqui tá mudando um pouquinho. Então, nós vamos avançar queimando as pontes da rejeição do passado e entendendo que estamos entrando. E às vezes, não sei se você fez isso com certeza, né? Você tá desde o 2º dia, mas assistiu o primeiro dia, né, Tati? Eu tenho certeza que você já fez isso, deixou alguma coisa de um dia para o outro, deixou alguma coisa de um mês para o outro, deixou alguma coisa de um ano para o outro, deixou alguma coisa de um semestre para o outro. Tenho certeza absoluta que você tinha que muito fazer algo ontem que era importante para você e você deixou para hoje. Talvez porque você deu prioridade às outras coisas, talvez porque você realmente procrastinou, talvez porque você não estava bem. Não importa o motivo, mas você deixou para o dia seguinte. Então, o que acontece? O mês de abril vai estar atrelado ao mês de maio. Por quê? A cura, principalmente de uma rejeição, é um processo. E um mês é muito pouco para você curar esse processo. Às vezes você precisa de anos. Não é assim, né? Tem pessoas que desbloqueiam rápido e vão se curando ao longo do caminho. E vão se curando. Hoje, por exemplo, eu estou cicatrizando feridas que eu já curei há 2 anos atrás. Mas eu tô ali no meu processo. Então, cada pessoa vai ter um processo, cada pessoa vai ter um tempo. Não existe falar assim, ó, desbloqueei hoje, esqueci tudo amanhã e mudou tudo amanhã. Você levou anos construindo essa programação no teu subconsciente. Então, requer exercício, prática para tirar essa programação. Então, é como você... Como a gente falou ontem da pancada, de repente você recebe um soco, você dá uma pancada e aquela pancada não só fica roxo, mas vira uma fratura, uma ferida exposta. Você vai precisar ir ao hospital, você vai precisar talvez até fazer uma cirurgia. E para aquilo ali voltar, a sua origem, a sua forma natural vai precisar de um tempo. E é isso. Não para de ser uma mulher fast food que quer aprender hoje e amanhã achar que a tua vida tem que mudar como um passo de mágica. Não é assim. Não é assim. Vamos voltar lá para a primeira live. Vocês lembram do que mais nós falamos no primeiro dia? Os nossos 3 amigos que iam fazer parte da nossa vida durante esse 2022. Não esquecem não. Por isso que vocês precisam ter caderno para anotar, papel e caneta para anotar. Nós falamos de 3 coisas muito fortes lá no início, que é tempo, dedicação e paciência.
São as 3 principais características que precisam nos acompanhar, principalmente nesse processo que vamos entrar hoje, que é na cura da rejeição. Então, o mês de março vai avançar para o mês de abril. E aí a gente vai entender, terminando o mês de abril, de maio, o tema é terminando de queimar as últimas partes da minha ponte da rejeição. Então, no mês de abril, eu comecei a queimar, mas eu preciso de um processo. Talvez 2 meses ainda vai ser pouco para você. Você vai entender o seu processo. Mas no mês de abril, no mês de maio, você vai ter que se empenhar para queimar o máximo possível dessa ponte e não restar mais a dor. A dor que é o principal elo de ligação entre a sua rejeição, o que você viveu e o seu comportamento de hoje. Você trazer de volta a mesma coisa que você viveu para hoje. Então ontem nós vimos, por exemplo, o depoimento de uma de vocês, das maravilhosas, que sofria por um comportamento da mãe, que ela lembra que a mãe já fazia desde a infância. Vocês lembram que nós falamos ontem sobre a bebida? Quem tá chegando agora não assistiu, tá gravada, vai lá e assiste. A mãe bebia muito na infância e abandonava, deixava ela. E aí, esses dias do ano novo, a mãe bebeu de novo. E ela ficou muito triste, muito chateada. E ela reviveu todas aquelas emoções daquela criança. E aí nós vimos o quê? O que nós estamos aprendendo lá desde o primeiro dia, que você precisa ter tudo isso anotado. Porque a sua mente foge, você vai perder isso, você precisa ter isso anotado. O que nós aprendemos lá desde o primeiro dia? Sua mente inconsciente, ela vai trabalhar nas suas emoções, vai fazer você fazer tudo no piloto automático. Você não sabe porque você faz, é porque está na tua programação. Isso 95% do seu dia. 95% do seu dia vai ser trabalhado no que você ama, no que você deseja, no que você gosta, não no que você conhece. E nós vimos aqui o exemplo da Coca-Cola, porque muitas de nós sabemos que a Coca-Cola, nós temos conhecimento. A Coca-Cola é ruim, faz mal para a saúde, tem uma série de porcarias dentro dela. E por que nós continuamos bebendo a Coca-Cola? Porque a Coca-Cola tem um apelo emocional desde a nossa infância. Ela fez parte do nosso bolinho, daquele momento tão feliz. Ela fez parte daquele momento da família, que estava todo mundo sentado à volta da mesa, que você entendeu que você era acolhida e amada. A Coca-Cola estava ali. Ela tem um gatilho emocional de amor. Por isso eu decido beber e não consigo controlar a minha vontade. Por isso que o doce para mim é muito importante. Por isso que certos comportamentos eu não consigo deixar. Porque ele está naquilo que eu amo, ele está em vínculos emocionais. E por causa disso eu tenho reações. E nós vimos também que essas reações, como elas são instintivas praticamente, elas estão nos nossos 95% de emoção, de amor. Elas vêm também quando eu entendo que eu não fui amada. É muito mais forte. Quando nós passamos a tarefa aqui, 5 pontos positivos da mãe, 5 pontos negativos da mãe, você viu que é muito mais fácil. Para a grande maioria foi muito mais fácil colocar os pontos negativos do que os pontos positivos. E por que foi mais fácil? Porque a nossa mente é tendenciosa a fixar o que é ruim, o que nos paralisa, o que nos traz dor, porque a dor, ela paralisa. E se para, é bom para a mente. Por quê? Porque ela poupa energia. A maior função da mente é te guardar, te proteger, principalmente da energia. Teu corpo gastar o menos de energia possível. E aí, quando você fica na cama, você gasta o menos de energia possível. Quando você não realiza, você gasta o menos de energia possível. Mas toda vez que você gasta o menos de energia possível, você não vive. Olha que forte. Anota isso aí. Então vamos lá. A Tati está perguntando aqui, ó. A nossa mãe é uma de nossas fontes de relação. Não entendi a pergunta, Tati. Não entendi. O que você quer dizer com isso? Fonte de relação. Relação o quê? De relacionamento? Relação com o outro? Fonte de relação com a mãe?
Não entendi. Me explica melhor essa pergunta, por favor. Para quem está entrando agora, bom dia, bom dia, bom dia. Então, o que você precisa entender? Tem até aqui. Se você está aqui nessa live, se você entrou aqui, pode ter certeza absoluta, absoluta. Você quer realizar alguma coisa que pulsa dentro de você. A maioria de vocês não sabe nem o que é. A maioria de vocês, chutar aí 75%, 80% de vocês não sabe nem o que é. Mas você tem alguma coisa que lateja, que pulsa para você fazer e você não sabe o que é. Ou você tem alguma coisa que lateja dentro de você e você sabe o que é, mas você não consegue. É muito difícil. Você todo dia tenta e tenta de novo, e tenta de novo. E você vive com essa palavra na boca, tentar. E quem tenta, não faz, não consegue, não chega lá. Então, ou você está em uma, ou você está em outra, se você está aqui nessa live. É impossível você não estar em nenhuma das duas. Senão você estaria dormindo agora, senão você estaria sobe no zap, senão você estaria fazendo qualquer coisa, menos ouvindo as minhas palavras. E aí, por que você não realiza? Porque você está bloqueada, aconteceu alguma coisa que te parou. E nós vimos que a maioria de vocês estão com um trauma, provavelmente de rejeição. Eu vou falar muito de mãe, mas talvez o seu trauma maior não seja da sua mãe, não seja, mas tem alguma raiz no comportamento da sua mãe. E por isso nós vamos falar de origem. Por exemplo, às vezes tem mulheres que foram abusadas na infância, abusadas sexualmente, e foram abusadas principalmente pelo pai mesmo de sangue. E aí, dentro desse processo, ela cria um bloqueio de paternidade, um bloqueio com o pai. Mas o que, eu já atendi muitas mulheres que foram abusadas, muitas, mas o que a grande maioria traz? A grande maioria, elas trazem o comportamento da mãe. Eu fui abusada e a minha mãe não ficou do meu lado. Elas têm um bloqueio com o pai, elas têm um bloqueio com o homem, com o relacionamento, com o abuso, mas o mais forte, o que está lá na programação do inconsciente é a reação da mãe pós-abuso. Quem foi essa mãe? E ela pode ter sido a melhor mãe possível, que acolheu, que foi lá, que denunciou, ou que violentou, que matou o próprio pai. O significado que essa criança vai dar sobre aquele acontecimento sempre vai ficar potencializado na atitude da mãe. Marta, mas isso é injusto. Não é que não existe justiça e injustiça nesse sentido. Para de querer ser a justiceira. Sabe o grande, eu diria que o máximo dos seus problemas, principalmente dos seus traumas, que você quer ser justiceira. Você quer se defender, você quer defender o mundo, você quer dizer o que é certo e o que é errado. Você quer controlar o futuro, mas através da sua justiça, do que é certo e o que é errado. Primeira coisa, desbloqueia a tua mente para o certo e errado. Não existe certo e errado. Não existe. Nós vimos aqui ontem a história de Mefibosete. Vocês lembram daquela babá? Vocês lembram daquela ama que carregou Mefibosete? Ela queria o melhor para ele, mas ela só fez burrada. Ela só fez atrapalhada. Mas era o melhor dela, era o melhor que ela tinha. Ela estava errada? Deixa eu perguntar para você. É errado? Não sei se a Evelyn tá aqui. Evelyn, se você tiver aí, me diz oi. Mas é errado uma pessoa fazer o curso de direito criminalista, onde ela vai defender os... fugiu a palavra. Estupradores, os pedófilos, os ladrões, os corruptos. É errado ter um advogado que defende esse tipo de pessoa? É errado? Depende. Depende do ponto de vista de quem é esse advogado. Quantas pessoas inocentes que foram vítimas e
não é condenadas antes de julgadas, né? Que foram vítimas ou que foram apresentadas como o que foi o estuprador, o que foi o ladrão, e não era. E essa pessoa defendeu. Se não existisse o advogado criminalista, quantos inocentes que não cometeram crimes nenhum poderiam estar atrás das grades? E tem lei, e tem justiça, e tem amor até para essa pessoa. Tem que ter, tem amor até para essa pessoa. Jesus não defenderia eles? Então, entendam uma coisa, não existe certo ou errado. O que fez você chegar até aqui com tanta mágoa, com tanta rejeição, foi o seu senso de justiça, de certo e errado. Foi o que você dá significado, que é mais forte ainda para certo e errado. E a gente viu ontem que aquela criança, lá na história de Mefibosete, a gente viu que ele sofreu toda a ruptura com 5 anos de idade. E aquela criança de 5 anos de idade guardou uma programação. A primeira programação dela foi, ela destruiu a sua identidade. Ela destruiu quem ela era. E aí ela foi construindo uma nova identidade. Uma nova identidade da origem da terra, não mais da origem do céu. E aí essa nova identidade trouxe Mefibosete mais ou menos aos 30 anos, quando ele foi chamado pelo rei Davi, dizia assim, ó, quem sou eu? Eu sou um cão sujo, um cão morto. Quem sou eu para estar diante de um rei? Só que Mefibosete era o filho do príncipe, era o terceiro sucessor do rei, seria o próximo do próximo rei. Ele perdeu a identidade do palácio e se via como um cão morto. Um homem adulto se vendo com os traumas da infância. E nós vimos que o trauma é uma dor que eu sinto de uma pancada que eu levei no passado. Não é do hoje, foi lá no passado. Eu levei uma pancada. E essa pancada dói no passado. Ela não existe no presente, ela dói no passado. Por quê? Porque eu tenho uma memória da dor. Eu tenho uma memória do que aconteceu. E todas as vezes que eu lembro, ela dói da mesma forma do dia que aconteceu. Só que provavelmente, o dia que aconteceu, você era uma criança imatura, que dava significado de imaturidade. E hoje você é uma mulher que continua dando o mesmo significado de imaturidade para aquele acontecimento. E é isso que faz você se achar fraca, indefesa. É isso que faz você ver a sua autoestima baixa, distorcida a sua autoimagem. É isso que faz você ter vergonha. É isso que faz você ter medo. É isso que faz você dizer que não é capaz, que não merece. É isso que faz você, principalmente, precisar da ajuda do outro. É isso que faz você precisar da ajuda do outro, porque nós vimos ontem, quem sofreu de rejeição e vive arrastando esse processo de rejeição a vida inteira, não caminha pelas próprias pernas. Porque a primeira coisa que aconteceu com Mefibosete foi, quando a babá derrubou ele, foi ele perder as pernas. Ele ficar aleijado das 2 pernas. E aí, de rejeição, a mãe é a única fonte de rejeição ou a maior fonte de rejeição, Tati? Qual é a sua pergunta? A mãe é a maior fonte que nós, mulheres, damos de entendimento para rejeição. Respondi a tua pergunta, Tati? Vê se era isso. A mãe é uma das maiores fontes que a gente encontra. A gente tem várias outras, mas o ponto mais forte, o ponto da origem, o ponto onde tudo começa, é na sua mãe. O olhar da sua mãe como te amamentava, você fez uma leitura, você fez uma programação. Se quando a sua mãe te amamentava, ela estava muito ansiosa, você fez uma leitura. Se quando a sua mãe te amamentava, ela estava muito calma, tranquila, serena, olhando para você, você fez uma leitura. Mesmo quando você era criança, você estava formando programações. E os seus sentidos de programação naqueles primeiros momentos, mamata, eu nem fui amamentada, você fez uma leitura. Inclusive, não construiu alguns caminhos neurais. Uma criança que recebeu leite materno, dependendo
6 meses é o tempo de você construir alguns caminhos neurais que são necessários para um processo de um cérebro de um bebê. Por isso, na maioria das vezes, quando a gente leva o nosso bebezinho lá no pediatra de mês a mês, ele vai medindo a cabecinha, né? Ele vai medindo o tamanho da cabeça, que ele quer saber se o cérebro está crescendo, se o cérebro está desenvolvendo. E nesse processo do desenvolvimento do cérebro, da mente interna, é importantíssimo esses primeiros fiozinhos, vou chamar de fiozinhos para que você entenda, né? Esses primeiros fiozinhos mais fininhos que vão ligando os neutros, sabe? Positivo e negativo, esses fiozinhos que vão formando. Uma das características principais de uma mãe que amamenta com calma, paciência, é ter uma criança que vai ficar ali, tranquila, calma, formando esses caminhos neurais. E é ali, nesse momento, que é formado, por exemplo, o caminho de cognição de aprendizagem. Por isso que, às vezes, muitas crianças têm, cada vez mais isso tem acontecido, né? Isso está crescendo. Crianças diagnosticadas com déficit de aprendizagem, com TDAH, dislexia. Existem 1 milhão de doenças que são apresentadas com déficit de aprendizagem, que a criança não consegue desenvolver algum nível de aprendizagem porque não foi formado alguns caminhos neurais. E, por exemplo, concentração. Às vezes a criança vai precisar tomar uma Ritalina para ela conseguir se concentrar, porque ela tem um rompimento. E aquele vazio não se completou. Ele rompeu e ela não consegue, às vezes, ter muita concentração em nada. E aí, ela toma Ritalina. O que a Ritalina vai fazer? É como se fizesse uma ponte, que colasse um fiozinho no outro e ela conseguisse, que chegasse a condução entre um fio no outro e ela consegue ficar mais calma, tranquila, serena. Só que não é bom você ficar botando ali uma emenda, como se você botasse uma emenda ali toda hora. E aí, como que isso pode ser que isso aconteceu? Uma das, tá, gente? Uma das maiores características é você não foi amamentado, ou foi amamentado de uma forma impaciente, intolerante, muita dor, muita reclamação. O que aconteceu no processo da sua amamentação? Olha como que isso é fundamental. Existem N coisas que podem ter acontecido, mas uma delas, a origem, é essa. Então tem tudo a ver com a mãe, tem tudo a ver com o teu processo de você e a sua mãe, porque sua mãe é a primeira pessoa que fica com você. Nos primeiros 6 meses, é ela que... Ah, Marta, mas me tiraram do hospital e me botaram no orfanato, e eu fui jogada no lixo, e Você tem uma programação disso tudo. Sempre com a mãe, sempre na ligação desse abandono da mãe. Vocês entendem isso? Comentem aqui pra mim ver que vocês realmente estão participando, que vocês têm aqui. Ó, a Sabrina falando, eu tenho TDAH. Provavelmente, Sabrina, esse TDAH que você, claro, diagnosticou agora como adulta, porque na sua época de infância nem existia, né, esse diagnóstico. Provavelmente você já sofreu muito por isso e provavelmente você gerou muitos outros traumas por causa disso. Provavelmente. Precisa de sessões. Vamos lá. Minha mãe não me amamentou porque não tinha leite. Eu fui amamentada por uma tia e por uma mamadeira. Então, gente, as mães de leite fazem papéis de mães, mas aquele bebezinho sabe que não é a mãe. Olha que forte. Uma mãe erra quando ela não tem leite, que ela dá um bebezinho para outra mulher amamentar. Isso é errado. Julgamento. Você tá entendendo? Na sua programação de adulta, lá no seu inconsciente, você, dependendo da sua personalidade, do tipo do teu comportamento, você pode ter visto isso como uma rejeição. Não era. Aquela criança entendeu o que era. Você guardou essa memória. Não fui amamentada pela minha mãe. Não estou dizendo que é o seu caso, Tati, mas isso pode acontecer muito. Não fui amamentada pela minha mãe. Fui amamentada. Minha mãe não teve leite no meu momento. Para umas pode ter sido um forte impacto emocional de tanta mãe repetir depois.
A mãe às vezes fica repetindo, porque eu tentei te abortar, porque a minha vida foi assim. Mães gostam de fazer isso, mães gostam de gloriar, de se gloriar na dor, de se gloriar na tristeza. Isso é uma característica das mães. E a minha e sua também, que é mãe, tá? É uma característica das mães, elas gostam de falar pro filho quanto elas fizeram para que a vida deles fosse boa. E aí o filho entende o quê? Tá jogando na minha cara. Tá jogando na minha cara. Vocês estão entendendo? Nós sempre temos uma programação com a nossa mãe, sempre. É num grau maior ou menor. Mas todos nós temos uma programação materna. Com mãe ou sem mãe. Entendam isso. Com mãe ou sem mãe. Marta, eu tô aqui até agora. Não consegui identificar nada, assisti a live de ontem, não consegui identificar nada. Tudo bem, para de ficar procurando chifre em cabeça de cobra. Se não conseguir identificar nada com a tua mãe, tá tudo bem. Ame, acolha, perdoe e agradeça. Mas eu vou perdoar o quê se eu não identifiquei nada? Perdoe o nada, porque o nada é um vazio, não tem nada. Perdoe o nada. Pare de achar que você tem que ter uma dor. Pare de achar que você tem que chamar a atenção de Deus através da dor, porque a vida é uma luta. Não, a vida não é uma luta. A vida é para ser vivida, a vida é prazerosa, a vida é abundante. Para de se chamar de guerreira. Eu já falei isso milhões de vezes. Quem tá chegando agora, quem tá me acompanhando agora, guerreira não é elogio, não é qualidade. Não é. Uma mulher que é guerreira, ela acende o sistema de alerta na mente dela e ela está o tempo inteiro se protegendo de uma guerra. Ela precisa lutar, ela não vai descansar. Você não é guerreira, você é vitoriosa. Você é vitoriosa. Para de querer ter uma dor para querer que as pessoas sintam pena de você. Para de querer ter uma dor para que as pessoas tenham atenção e te dê amor. Mãe fazem isso. Mães são dramáticas demais. Você é mãe, você é dramática demais. Por quê? Quer chamar a atenção. Como você tá? Tô com uma dor aqui. Vai ficar disputando quem tá doendo mais, quem teve a doença mais forte. Pegou Covid? Peguei. A minha, nossa, foi entubada. E a minha que quase morreu, você nem sabe. Mães são assim. Eu fiz tanto por você, eu dei minha vida, deixei de comer pra você comer. Só que isso dói para quem ouve, dependendo do significado então que essa criança dá, a maturidade, ela vai achar que isso é rejeição e você vai carregar um trauma de uma rejeição que nem foi rejeição. Você tá conseguindo entender? Você tá conseguindo entender? Que você tá conseguindo começar a limpar aí a sua lente dos seus olhos, da forma como você via sua mãe, com uma imagem distorcida, e como você via sua mãe é como você se vê? Presta atenção, anota isso. Como você via sua mãe é como você se vê. Presta atenção nisso. E aí, você fala assim, não, porque eu sempre tive uma infância maravilhosa, E aí, só que hoje, a vida tá sem sentido pra mim. Só que hoje eu não consigo alcançar nada. O que aconteceu nesse meio do caminho, Marta? O que aconteceu nesse meio do caminho tem uma origem. Pode ter certeza, o significado que você deu ao que aconteceu nesse meio do caminho está linkado a essa origem. Está linkado lá. É o significado que você deu, é o significado que você dá. Tudo que acontece não é o que acontece. Não é o que acontece. É o significado que você dá a tudo que acontece. Ok? Então a tarefa de ontem foi pegar a fotografia da sua mãe e analisar as expressões dela. O que as expressões dela, principalmente as linhas de expressões, dizem sobre aquela mulher. E o que você encontrou? Você não comentou lá no grupo pra mim. Comente aqui pra mim. O que você encontrou? Quem fez essa tarefa? Quem fez a tarefa da fotografia da mãe, de olhar para a fotografia da mãe e de identificar ali naquela fotografia as dores, de simpatizar com aquelas dores, de se colocar no lugar dela? Quem conseguiu fazer isso? Comenta aí pra mim. Deixa eu beber uma água enquanto é isso.
Bom, não apareceu nenhum comentário aqui pra mim ainda. Em relação à história dela, Val, você não assistiu a live de ontem, né? Tá na live de ontem. Na live de ontem eu passei a tarefa e botei lá no grupo também. A tarefa anterior, do dia anterior, era você separar uma fotografia da sua mãe. A tarefa de ontem foi você olhar a fotografia da sua mãe, analisando a fotografia da sua mãe, o rosto principalmente da sua mãe, com as linhas de expressões, se empatizando, tendo empatia pela história dela. Uma mulher vitoriosa, experiente, amorosa. Eu não consegui ver algumas coisas, ainda estou tentando entender mais. Então, Tati, enquanto você ficar tentando entender com a tua mente racional, ela vai bloquear toda e qualquer possibilidade de você se desbloquear. Preste atenção, isso aqui é para todo mundo. Enquanto você ficar tentando entender o processo que você está vivendo, nós vimos aqui também, numa das lives, que o que mais faz a gente se atrapalhar e ficar lá no fundo do poço e ficar embananada nos nossos traumas, nas nossas decepções, é a gente querer entender o porquê. Muitas coisas não tem porquê. Ou tem um porquê que eu e você nunca vamos entender. Racionalmente, humanamente, nós nunca vamos entender. E aí nós vimos aqui lá no primeiro dia, eu fiz até um videozinho cortando ontem, é como tentar segurar o vento. Nós queremos tentar segurar o vento, controlar o vento, não é nem segurar. Nós queremos controlar o vento, ter o controle. Quando eu busco tanto porque eu quero controle. Se você continuar assim, ó, só vou fazer isso se eu entender isso, você não vai fazer nunca. Porque às vezes você vai entender fazendo. Você vai entender no processo. É no caminhar que se faz a caminhada. É no caminhar que se faz a caminhada. Anota isso. Não é de para que lado eu vou, para que lado eu não vou. Você vai decidir quando você der o primeiro passo. Dá o primeiro, o segundo, o terceiro, você vai ter que decidir. Enquanto você ficar parada tentando entender, você só vai conseguir entender quando você pegar a fotografia da tua mãe, olhar para as linhas de expressões dela e se empatizar, se colocar no lugar dela. Senão você não vai entender processo nenhum. Isso é para todo mundo aqui. Falar assim, eu não vou fechar os olhos porque eu não tô entendendo todo o processo. Você não vai entender nunca, tá? É no caminhar que se faz a caminhada. Então vamos lá. Eu vi a minha mãe buscando acolhimento dos filhos o tempo todo, numa dependência emocional sem fim. Isso, Valdete, 90% das mães fazem isso. E nós fazemos isso. Tanto quanto estamos querendo perto, a emoção 24 horas, tanto quanto estamos querendo longe para que eles não vejam. Mas lá no fundo, nós estamos repetindo ou repelindo, querendo o tempo inteiro uma atenção emocional. É isso que elas fazem. Quando nós, como filhas, entendemos isso, nossa, a gente vira a chave, porque a gente vai dar o que ela precisa. Mas eu vou alimentar a dependência emocional. Não, você vai dar amor. É diferente de alimentar uma dependência emocional. E eu tenho vivido isso, eu tenho feito isso, e eu ainda não posso contar isso aqui. Eu tava até falando com a Amanda ontem, que eu tenho muitas histórias nesses quase 2 semanas que eu estou aqui. Eu tenho muitas histórias para contar para vocês, mas eu ainda não posso contar. Primeiro porque eu vou expor pessoas, né? E segundo porque eu estou vivendo o processo. E eu gosto de contar para vocês quando eu já vivi. Então, mas logo isso vai engrandecer a sua vida. Mas é muito fato. Quando você dá o que realmente ela precisa, você transborda. E a situação muda, tudo muda. E aí você traz cura para a vida dela também. Bem-vinda, meninas, permanecendo na live. Minha tia falou que criou a minha mãe. Olha só, a maioria das tias falam isso, né? Foi eu que criei, a irmã mais velha, tá? Acho que ser mãe de 8 é o único orgulho que ela se permite sentir. Olha que forte. Ela não tem mais nada. A vida dela, a história dela, isso é tudo. Isso é o máximo, isso é maravilhoso. Imagina ser mãe de 8. Meu Deus, ela merece um Oscar. Então você imagina, é tudo que ela tem. Só que, de repente, esse tudo começou a casar.
De repente esse tudo começou a construir a família dele, nem ligar pra ela. De repente esse tudo saiu debaixo das asinhas dela. Você imagina o pavor, o pânico, não tem mais nada. Síndrome do ninho vazio. E aí começa a querer sufocar as vidas dos netos. É mãe, gente. Se elas passassem por o processo que você está passando, talvez seria diferente, mas ela não passou. Mas você está passando. Olha a diferença. Eu olhei tudo e vi muita coisa. Não posso culpá-la. Minha mãe tem bipolaridade. Não pode mesmo. É diagnosticada, então é mais forte ainda. Precisa de tratamento e está doente. Deixa eu falar. Eu tô vivendo um processo aqui. Já eu vou poder contar. Lá pro final da live eu vou poder contar mais pra vocês. Mas eu tô vivendo 2 processos de 2 pessoas com Alzheimer. E vivendo o processo da família impaciente. Da família que não acredita que aquilo ali ela tá fazendo porque tem alguma coisa na mente dela. Que ela tá ingrata, que ela... Olha, é fortíssimo. Mais pra frente eu vou contar isso. Mas realmente, se é doença emocional, você tem que dar amor. O amor é o começo e o fim de todas as coisas. A vida é um mistério. A vida é linda para ser vivida. Linda, linda, linda. Ela não admite nada. Eu vou fazer a minha parte como filha e entender o processo. Ela tem bolhas interiores e precisa de ajuda urgente. Exatamente. Exatamente. Quando você entende isso, não tem mais a ver com você. A ofensa não vem para você. A palavra que ela fala não entra em você, não modifica quem você é. O comportamento dela não muda o seu. Por quê? Porque é dela. E quando você faz essa dinâmica de devolver para ela o que é dela, a impaciência é dela, nós vamos fazer já e já. A impaciência é dela, o medo é dela, o trauma é dela, a bipolaridade é dela. O que não pode é você pegar para você por causa do trauma e da rejeição. E nós vimos ontem que uma pessoa que vive hoje o trauma da rejeição, repetindo, trauma é ter uma dor no passado. Eu olho para aquela dor do passado, da pancada que eu recebi, do desastre que aconteceu, o que a vida trouxe para mim. Eu olho para aquela dor e ela me dói novamente. Só que ela tá lá no passado, hoje não tem mais nada. Eu até me relaciono melhor com aquela pessoa. Só que ela dói. Ou eu tenho um trauma. E aí essa dor, o que acontece na maioria das mulheres? Essa dor da rejeição que virou um trauma, ele me traz uma dor do passado e me leva para uma dor do futuro. Olha que forte. E eu não consigo viver o presente. Porque ou eu estou no passado ou eu estou no futuro. Eu estou no passado com uma dor, com uma situação que nem existe mais hoje. Eu estou no futuro criando uma autoproteção de algo que nem possa existir. E aí eu fico como? Parada no presente. Por quê? Porque eu tenho uma dor, um trauma, que me faz olhar para o futuro e me defender. Eu não quero bater de novo, eu não quero receber essa pancada de novo, eu não quero viver isso tudo de novo. E aí eu crio uma capa. E essa capa me protege da minha vida. Essa capa, essa coraça, essa casca que eu coloco, ela me protege de viver. E aí eu não vivo. Eu não faço, não realizo. Não sou merecedora. Não tenho capacidade. E eu fico parada. Olha como é forte. Olha como é forte uma situação que você viveu, uma ou várias situações que você viveu no contexto da sua origem, da sua família, da sua casa, no contexto da relação da sua mãe, que você carregou até aqui, e você olha para ela e você vê a mesma mãe falando as mesmas palavras, e você traz a mesma criança doída, a mesma criança dolorida, a mesma criança rejeitada, a mesma criança sofrida, numa atitude de uma mulher. Olha que forte. Aí ou você tá ansiosa para se proteger daquilo que nem pode acontecer na sua vida, ou você tá desesperada, querendo morrer, querendo não ver ninguém, querendo não falar com ninguém, numa dor do passado. Rejeição é a raiz para depressão. Rejeição é a raiz para ansiedade. Rejeição tirou suas pernas. Lembra de Mefibosete? Quem não assistiu a live de ontem, assista. Você depende do outro. Você precisa de opinião.
Você precisa de aprovação. Você precisa de atenção. Você precisa de amor, de carinho, de cuidado. Você precisa que alguém faça por você. Isso tudo são características de uma criança. Você pegou só o lado infantil negativo da criança. Cadê a criatividade? Cadê a criança ousada? Você guardou, você se protegeu. Por quê? Porque você quer atenção. Você quer o amor. Você quer o orgulho, o olhar de orgulho. Você quer a palavra, você quer o abraço. Você quer que alguém decida por você. Você quer que alguém faça por você. Você quer que alguém te ajude. Você quer que alguém te dê uma palavra de incentivo. Alguém. Sempre. A criança que tem essa necessidade. Mulher não tem essa necessidade. Uma criança tem essa necessidade. E aí, preste atenção, seu comportamento hoje é de uma criança ou de uma mulher? Porque uma criança, ela só anda pelas pernas do outro, ela só faz o que o outro manda. Uma mulher não. Uma mulher tem as próprias pernas, ela faz o que ela precisa fazer. Ela faz o que ela quer fazer, ela faz o que ela tem direção para fazer e o que tem sentido para ela. Quem tá agindo e reagindo aí? Responda para você. Você ou a sua criança? Você ou a sua criança que está dentro de você? Olha a Tati falando, eu tenho necessidade de ser aprovada pelos outros e isso me machuca, porque nem todos vão fazer. Olha só, necessidade de aprovação é rejeição. Eu me magoo porque acho que tem que ser do meu jeito, e não é. E nem nunca vai ser. O outro nunca vai ser como você é. Em fazer como você faz. Não vai. Você vai se magoar sempre. Estou fazendo terapia para ansiedade. Sou muito insegura. Tenho medo de tudo. Tenho pensamentos negativos. Sempre preciso de alguém para sair. Raiz é a rejeição. Criança que foi abandonada. Qual foi o dia, Jéssica? Qual foi o tempo que vai trazer o seu subconsciente, que vai trazer para o seu consciente, que você vai ter a consciência que você foi abandonada? Foi quando vocês largaram você na escola, deixaram você com a vizinha, uma palavra. Você vai lembrar desse momento que teve muito forte impacto emocional, ou se repetiu várias vezes na sua vida, e você sentiu que estava sozinha, e agora você não quer voltar naquele tempo de jeito nenhum, e você precisa de alguém o tempo todo com você. Quase todo mundo tem necessidade de aprovação pela perda de identidade. Sim. Mas não é normal, mas não tá certo. Eu, por exemplo, não tenho necessidade nenhuma de aprovação. Hoje não tenho, mas já tive muita. Não tenho necessidade nenhuma de aprovação, porque eu eliminei a minha justiça, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o que o outro fala tem a ver com ele, não tem a ver comigo. Então, por exemplo, se ele vê o meu cabelo feio, tem a ver com os olhos dele, não é com o meu. Se ele vê que eu falei isso errado, se ele vê que eu tô torta assim, tem a ver com o padrão dele, não o meu. Se o meu padrão for interferido pelo padrão do que o outro fala, eu sou rejeitada. Por mim mesma. Por mim mesma. Entendam uma coisa. Toda vez que eu passo o processo de rejeição na idade de adulta, eu estou me rejeitando. Eu estou fazendo real do que fizeram de mim. Lembra que eu falei do Mefibosete ontem? Ele fez real a história do que fizeram com ele em Lodebar. Do que aquela babá fez com ele quando levou ele para aquela cidade da destruição. Ele pegou aquela história e colocou na identidade dele. Eu sou como um cão morto. Não posso sentar na mesa do rei. E ele era sucessor do rei. Ele era príncipe. A origem dele era do palácio. A origem dele era de príncipe. Como que agora ele podia se ver como um cão morto? Por tudo que ele viveu. Ele fez da história dele ser ele. Eu me lembro que quando eu fui fazer psicopedagogia, uma professora, ela levou uma aula inteira falando sobre como nós deveríamos chamar uma criança que tivesse uma deficiência. Ela falava o tempo inteiro, você nunca pode falar, você, fulano de tal, é deficiente. Você nunca pode dizer porque ele não é.
ele tem uma deficiência em uma determinada área. E qual o ser humano que não tem uma deficiência em uma determinada área? Mas isso não faz dele. Isso não faz ele ser. Isso não fala sobre ele, quem ele é. Você já viu um cego? Uma pessoa que tem deficiência visual, que tem habilidades incríveis na percepção, principalmente sensorial. Eles sentem a tua imagem, olha que coisa incrível. Como chamar ele e dar na identidade dele que ele é deficiente? Ele não é. Ele tem uma deficiência visual e isso não desmerece nada a pessoa que ele é. Isso que a gente precisa entender. O Mefibosete não tinha as pernas e isso não fazia dele um cão. Isso não fazia dele um cão morto. Ele não tinha as pernas, mas ele continuava príncipe, ele continuava filho, neto do rei. Ele tinha herança, isso não tirava dele o que era dele. É isso que você precisa entender. O que você passou não fez quem você é. O que você viveu não importa se foi lá ou cá. O que você viveu não tirou a sua origem natural de filha herdeira para ter uma vida abundante, saudável, próspera, de mulher para governar, não para ser governada. Foi para isso que o seu Criador te fez. Foi para isso. E aí, quando veio a ruptura, quando você veio para sua família e começou a vir coisas contrárias a isso, você começou a acreditar nisso. Com a sua mãe não foi diferente. Com a sua mãe não foi diferente. E se você olhar para a história dela, para a raiz dela, para as cicatrizes dela, para as linhas de expressões dela, você vai ver que foi muito mais forte do que foi com você. Foi muito mais forte. Porque ela deu um significado. Você deu outro. Nunca fale da dor do outro sem você nunca ter calçado os sapatos dele. Já ouviu falar sobre isso? Você não viveu a mesma coisa que ele, você não pode falar. Só que a gente quer falar, a gente quer julgar, ainda mais quando fala de mãe. A gente quer chocar, sabe? A gente quer corrigir, a gente quer se colocar no lugar de mãe e ensinar pra ela. Ninguém ensina com palavras, ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. A única coisa que você pode fazer é derramar amor. Única coisa. Isso aí. Olha o que a Ateliê tá falando. Verdade. Todos têm capacidade e habilidade com todos nós. Deficiência como nós também temos. É isso. Todos nós temos. Eu tenho um rombo de deficiência na matemática. Em muitas outras áreas. Em muitas outras coisas. Só que isso não me impede de ser a Marta, filha de Deus, amada, que foi criada para um propósito, que eu não vou precisar mexer com essas habilidades. Você tá entendendo? Isso muda tudo. Isso muda tudo. Então vamos lá, meninas. Vamos lá terminar mês de maio. Me ajudem. Mês de maio. Nós vamos terminar de queimar as pontes da rejeição. Você vai agora. Nós vamos aqui para os nossos minutinhos finais para essa live não derrubar. Pegar a fotografia da sua mãe. Você tá com ela aí? A fotografia da sua mãe? Fala pra mim. Comenta aí. Se você está com a fotografia da sua mãe. Você vai pegar aí a fotografia da sua mãe. Comentem. Vou começar a falar aqui quando vocês comentarem. Marta, tá no meu celular. Eu tô aqui no celular na live. Você coloca de pequenininha a live, você vai me ouvir e vai ficar olhando pra foto da sua mãe. Ó, Ingrid falou que sim, tá com a fotografia da mãe, Pri também, Val também. Começa já a olhar aí pra fotografia da sua mãe. Tô colocando aqui uma musiquinha. Não tenho como ver, está no celular. Então, você vai diminuir a live e vai deixar na foto. Você vai lá na galeria, pegar a foto da sua mãe, deixar ela grande no celular e a live vai ficar pequenininha. Tem como você fazer isso. Só não sei te ensinar aqui. Se alguém souber, comenta aqui nos comentários e ensina pra ela aí, Sabrina.
Tá no celular. Tem como você ficar na live e ver a fotografia da sua mãe. Já tô chorando. Calma, Val. Que esse choro seja para lavar, principalmente as suas maiores dores em cima da rejeição. Tá bom, quem não consegue fazer isso, para não perder tempo, você viu ontem, por diversas vezes, a fotografia da sua mãe, se você fez a tarefa de ontem. Então você tem a imagem dela aqui, ó, na sua mente, bem estabelecida, bem fresquinha. Você vai imaginar que ela tá aí na telinha do celular, ok? Olha aí, ó, o que a Ateliê tá dizendo. Dá uma saudade muito forte, pois partiu muito jovem, cheia de vida. Imagina a dor. Mas agora você vai colocar amor nessa dor. Isso aí, Fabiane, tá na mente. Tá ótimo então, porque eu vou pedir pra você fechar os teus olhos. Você que tá com a fotografia dela de frente, olha pra fotografia dela. Você que não está, você vai fechar os seus olhos. Vai esquecer, você só vai ouvir a minha voz, você não precisa me ver, ok? Você não precisa me ver. Você só precisa ouvir a minha voz. Sentada, onde você está, na sua cama, no chão, na cadeira, não fique deitada. Sentada, não fique deitada, nem em pé. Você vai estar sentada com o bumbum tocando na cadeira, ou no chão, ou na cama, onde você estiver. Você vai procurar deixar as suas pernas o máximo relaxada possível. Pode ser dobrada, pode ser estendida, com os pés no chão. Você precisa estar à vontade. Você precisa estar numa posição boa, sentada. Com os olhos abertos, olhando para a fotografia, ou com os olhos fechados, olhando para a fotografia na sua mente. Não fique com os olhos abertos quem não tem a fotografia. Feche os olhos e imagine a fotografia. Imagine o rosto da sua mãe. Você que está olhando para a foto, olhe agora para o rosto dela, para os olhos, para as sobrancelhas, para a testa, para os cabelos dela. Talvez você tenha uma fotografia mais nova, ainda estavam naturais. Talvez você tenha uma fotografia mais recente. Provavelmente os cabelos bem branquinhos. Quanta coisa ela passou. Quanta coisa ela viveu por você. Vai descendo um pouquinho, observando as expressões à volta dos olhos dela. Quantas linhas de expressões.
fisionomia cansada, mas com um sorriso feliz. Ou querendo te mostrar uma felicidade que talvez nem existia. Olha para o nariz dela. Se ela estiver sorrindo, olha para o sorriso, para os dentes. Se não, olha para os lábios dela, para a boca, para o desenho da boca dela. Quanta coisa ela te falou na sua infância. Puxa o ar pelo seu nariz. Solta pela boca. Mais uma vez, puxa o ar pelo nariz. Solta pela boca. E aí, de frente para essa fotografia, na sua mão ou na sua mente, você vai começar a conversar com a sua mãe. O que você gostaria de falar hoje para ela? Como a mulher que você é. O que você gostaria de dizer para ela hoje? Seja a mais verdadeira possível. Talvez, mãe, eu precisei tanto de você. Mãe, eu precisei tanto daquele abraço. Mãe, eu precisava tanto daquele elogio naquele dia. Aquele dia, mãe, eu queria ser protegida, eu queria ser amada. Aquele dia estava doendo, naquele dia eu precisava. Fica aqui, mãe, pertinho de mim. Não deixa a sua mente consciente falar. É a sua mente emocional que vai falar agora o que você gostaria de dizer. Não peça perdão agora. Não perdoe agora. Somente diga o que a sua mente inconsciente vai te trazer. Eu queria sim atenção. Eu queria sim mais amor. Eu precisava de você ali do meu lado. Sabe aquele dia na escola? Conversa com ela. Traz aquela criança agora para conversar com ela. Fala para ela. Sabe quando eu tinha 10 anos? Sabe quando aconteceu aquilo comigo? Foi o dia que eu mais precisei de você. E você não estava lá. Sabe quando você gritou? Quando você me condenou? Eu estava certa. Você estava errada. Sabe quando você me bateu? Quando você me deu? Eu só queria ficar com você. Eu só queria o seu amor. Fala para ela. Deixa todo o orgulho de lado e fala para a fotografia da sua mãe como você ficou quando ela te rejeitou. Como você ficou quando ela te abandonou. Você se sentiu sem pernas. Você precisava de todo mundo. Você buscou carinho, você buscou atenção de formas tão erradas, em pessoas tão erradas. E a culpa foi porque ela não estava lá. Fala para ela.
tente ser racional, tentando só dizer coisas boas, mas traga tudo que você precisa colocar para fora, que tá aí engasgado na sua garganta, que não é seu. Devolve para ela. Devolve para ela a rejeição. Devolve para ela o abandono. Devolve para ela o que é dela. Devolve para ela o sofrimento. Você não precisa sentir mais essa dor. Você não precisa repelir mais esse comportamento. Você não precisa repetir mais esse comportamento. Ele não é seu. Ele não é seu. Mais alguns minutos, porque você ainda tem nó na sua garganta do que você quer falar, mas você não consegue. Tá difícil? Parece que ela tá aí na sua frente, né? Parece que essa foto é real, é ela aí. E você não consegue falar, porque você tem medo de apanhar de novo, ou porque você não quer magoá-la, porque você quer preservá-la da dor. Ei, essa dor já tá nela. Você precisa tirar essa dor de dentro de você, porque quando você tirar a dor, você vai conseguir acessar o amor. E é só esse amor que vai te ajudar a curar a dor dela. Com dor, você não consegue curar a sua mãe. Troca a dor por amor. Uma das formas agora é você falar para ela o que está engasgado na sua garganta, o que está enraizado no seu subconsciente, o que está fazendo você ter esses comportamentos. Quantas das vezes você foi por um caminho que não era seu, porque você queria dar amor e dar orgulho para sua mãe? Você nem gostava de fazer aquilo, mas você queria chamar a atenção dela, você queria o elogio dela. E até hoje você está sofrendo as consequências de fazer o que você não ama, para dizer para tua mãe que você deu certo, para dar orgulho para sua mãe, para ser a filha que fez acontecer. Quantas das vezes você desistiu de algo, já tentou tantas e tantas coisas e não consegue terminar nada, não consegue concluir nada, porque você está buscando dentro de você o que vai fazer a sua mãe olhar para você. E cada vez mais que você vai tenta fazer alguma coisa e não consegue, você busca ela naquela realização. Fala para ela isso. Abre a sua boca e fala em voz alta. Não adianta você ficar aí tentando falar no pensamento. Abre a sua boca e fala para sua mãe em voz alta. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Continua aí, olhando para a fotografia da sua mãe, no pensamento ou nas suas mãos. Se você já falou tudo o que você queria, tudo que você precisava para ela, agora olhe bem dentro dos olhos dela nessa fotografia, na sua mão ou na sua mente.
bem fixo dentro dos olhos dela. Sinta o amor que une esse laço. Filha e mãe, mãe e filha. Não importa o que ela fez, não importa o que ela passou, não importa o que você registrou. Agora é só você e ela, num laço desesperador que fez você chegar até aqui. O amor. Foi o amor que fez ela te segurar dentro do ventre. Foi o amor que fez ela te dar a luz. Foi o amor que fez você chegar até aqui. Sinta esse amor no olhar da sua mãe. Busque lá no fundo. Por mais que você possa ter visto um olhar perdido, um olhar frio, um olhar distante, esse amor está aí. Ele está aí dentro. Ele está aí. Olha mais uma vez. Olha de novo. Se você não consegue encontrar o amor dela, nela, reflita o amor dos seus olhos, nos olhos dela. Você vai ver como um reflexo do seu rosto nas águas, no espelho. Você vai refletir o amor que está em você, nos olhos dela. Quem já conseguiu ver o amor, agora você vai dar um abraço tão profundo nessa foto, nessa fotografia. Você vai dar um abraço tão profundo na sua mãe, na sua mamãe. Abraça ela bem forte. Faça com seus braços como se ela estivesse aí, te abraçando. Diz pra ela: mãe, eu te perdoo. Mãe, eu te perdoo. Mãe, eu te perdoo. Mãe, eu te entendo. Mamãe, eu te entendo. Mamãe, eu te entendo. Deixe agora os braços dela te envolver, como quando você era criança e ela te pegava no colo. Relaxe nos braços dela. Não tente você dar o abraço mais forte, mas sinta você o abraço mais forte. Sinta o abraço dela te envolvendo. Sinta o abraço da sua mãe te envolvendo. E ouça nos seus ouvidos: filha, eu te amo. Filha, eu te amo. Filha, eu te amo. Sinta esse amor nesse abraço. Sinta esse amor nessa voz. Sinta esse amor nesse olhar. Ele faz parte de você. Ele é você. Puxa o ar pelo nariz. Solta pela boca. Vai liberando seus braços devagar.
Mais uma vez, vai relaxando, mexe o seu pescoço, relaxa os seus ombros, puxa o ar pelo nariz, bem grandão, como se uma corda estivesse puxando a sua cabeça e alongando o seu pescoço, esticando, esticando. Vai soltando devagar, junto com o ar pela boca, devagar. E à medida que você for relaxando, vai abrindo seus olhos, vai liberando seus braços que está segurando a fotografia, vai voltando para cá devagar, vai voltando devagar, respirando, enxugando as suas lágrimas, cheia de amor, cheia de amor, cheia de amor materno. Você está cheia de amor materno. À medida que você puder e quiser, já pode começar a comentar o que foi essa experiência para você. O que foi? Você conseguiu visualizar? Você conseguiu viver? Você conseguiu olhar para a fotografia da sua mãe? Você conseguiu perceber o amor? Você conseguiu falar para ela o que você queria falar? A live já deu sinal de que vai cair. Graças a Deus nós conseguimos fazer. Minha mãezona, como é que foi, Lígia, você fazer essa experiência? Conta pra gente. Como é que foi essa experiência? Conta pra gente, Sabrina. Você conseguiu falar para sua mãe o que você precisava falar? Você desengasgou? Exatamente isso, Michele. Às vezes, no excesso de querer ver a nossa mãe feliz, nós ficamos tristes. E agora isso vai acender de uma forma direcionada, forte, que é o amor. Eu só senti amor. Foi ótimo. Para muitas coisas, não só para a mãe. Exatamente. Isso vai, vocês vão ver, isso vai ecoar em várias outras áreas da sua vida. Mas tudo parte daí. Foi só amor. Quem conseguiu falar, quem teve dificuldade de falar no início, parecia que tinha um nó na garganta, mas você conseguiu soltar. Que maravilhoso. Muito forte. Não consegui falar. Você precisa falar, Ingrid. Desligou essa live, você vai ficar na fotografia da sua mãe, repassa de volta aqui, a live vai ficar gravada, bota já direto nessa parte, até você conseguir falar. A imagem da minha mãe transmite paz. Olha que forte. Sim, muitos sentimentos bons. Eu ouvi até a minha voz chamando por ela. Isso é lindo, Val. Isso é lindo. Isso é forte. Fui lá na minha infância, quando ela brigava comigo. E aí, o que você precisava falar pra ela? Eu não consegui falar. Você vai precisar falar, Sabrina. Se você não conseguir desengasgar, não... Preste atenção. Pensa numa garrafa que ela tá com um gargalo assim. Imagina essa garrafa aqui, eu quero encher ela de água. Só que ela já tem água. E a água tá suja. Um exemplo, eu quero beber água limpa. O que eu preciso fazer para colocar água limpa aqui? Jogar água suja fora. Senão, eu vou ficar botando água e vai ficar transbordando. Eu vou molhar tudo, vou sujar tudo. Nunca vou saber quando tá sujo ou quando tá limpo. Vou misturar. O que você precisa? Falar, desengasgar. Para que flua, para que entre. Coloca para fora. Para que entre o amor, precisa sair a dor. E a maioria das dores estão em palavras não ditas. A sua dor está escondida dentro de você por palavras que você não conseguiu dizer. Tive mais libertação nesse amor.
Não tive nó na garganta. Que maravilha, Val, porque você já tá no processo também já há algum tempo, né? Marta, esse meu toco em ferir minha pele, minha mãe também tem. Olha aí, repetição de padrão. Você fica mais próxima a ela, você se sente mais amada. Então agora com o amor você não precisa mais disso. Conseguiu o quê? Conseguiu falar, Sabrina? Olha só, deixa eu só explicar uma coisa pra vocês antes que essa live caia. Esse processo, ele não termina aqui. O dia hoje vai ficar mexido e remexido. Para algumas vai ser ótimo. Por exemplo, para a Val, ela vai estar com uma sensação de amor, que ela vai querer decolar. Ó, lembro quando ia fazer feridas, ela se desconectava da realidade, parecia feliz no mundo paralelo. Acho que foi isso que busquei. Mesma emoção, a mesma felicidade dela. Olha isso. Agora você já sabe. Agora você consegue controlar. Agora você tem domínio. E o que é forte? Para algumas pessoas hoje, o dia vai ficar leve, o dia vai ficar tranquilo. Para outras, não. Eu não posso dizer para você que o seu dia vai ficar leve, vai ficar tranquilo, talvez como o da Val, que descobriu que a mente dela agora, o subconsciente dela vai trazer um monte de coisa para ela e ela vai passar o dia assim numa autoanálise. Mas para a grande maioria que não tá nesse processo há algum tempo, que tá chegando agora, que tá entrando agora, vai se sentir mais confusa, mais pesada. E por hora pode até parecer que não tá entendendo nada e que tá doendo demais. E que quer parar porque tá doendo, sabe? E você não sabe o que é e tá doendo e você não quer. Então, eu já estou avisando. O que você vai fazer? Você vai colocar coisas que linkam você no amor. Eu não sei, hoje a gente vai botar lá no grupo o teste do perfil da análise, se você é visual, sinestésico, auditivo ou digital. Nós vamos colocar lá o seu perfil, você saber qual é o seu sistema representacional, o sistema que representa o mundo para você. Eu vou explicar lá no grupo, porque aqui não vai dar tempo. Eu vou explicar lá no grupo como funciona. Olha a Val falando, agora vou dar aula, hahaha, respira. Ai, queria estar nessa aula, queria. Hoje entendo que tô repetindo tudo com meu filho. Olha aí, isso que é forte, Souza, isso é muito forte. A gente repete com os filhos. Olha, o processo mais forte na minha cura tá sendo mudar a mãe que eu sou. Tá sendo mudar o meu relacionamento com a minha mãe, mas o mais forte é mudar a mãe que eu sou. É esse processo que nós vamos passar, tá? Então, o que você precisa entender agora? Independente do seu estado emocional, se for para muito positivo ou para muito negativo agora, você mexeu nas suas emoções. Você acessou o seu subconsciente. Então hoje pode ser que venha flashes da sua infância, pode ser que venham situações até que você nem sabia que viveu. Você não lembrava que viveu e você parece que nunca viveu aquilo. Pode ser que comece a vir mensagens do seu subconsciente de coisas verdadeiras do que você viveu. Você vai anotar tudo. Você vai compartilhar lá no grupo e eu vou te ajudar. O grupo vai ficar aberto hoje de novo, porque nós precisamos agora falar. Sabrina, o que está engasgado, que você não conseguiu falar direto para sua mãe, escreve no grupo. Nós vamos precisar agora, de hoje até o 8º dia, hoje é o 5º, de hoje até o 8º dia, nós vamos precisar no máximo estarmos unidas. Para quê? Para seguir e prosseguir, para não desistir no meio do caminho, porque o teu cérebro vai tentar te auto-sabotar e fazer você parar, em primeiro lugar, para seguir e prosseguir, e em segundo lugar, para confiar e acreditar que é possível, que consigo mudar. Somos um sinal na vida uma da outra, Val. Para confiar e acreditar que é possível. E não se afundar lá nas suas emoções. Esse meu filho nem é da minha barriga, de coração. Nossa, Souza, aí quantos traumas ele não deve ter já pela rejeição da mãe anterior. Olha, eu vou falar uma coisa, mesmo filhos adotados que não sabem que foram adotados, eles já sabem que são rejeitados no seu subconsciente.
tem comportamento de adotado. Olha que incrível. Eu vou adotar uma criança, uma menina, em breve. É um dos meus sonhos, em breve. Mas eu tô me preparando para ser essa mãe. Cheguei hoje, Amanda, lá no meu IGTV tá todas as lives gravadas. Assista à medida que você puder, vai assistindo aos pouquinhos, uma por uma, para você entender todo esse processo e viver todo esse processo de cura de 12 dias para 12 meses do ano. Seja muito bem-vinda, tá? O grupo, o que você vai fazer? Nós temos um grupo no WhatsApp, porque aqui o tempo é muito curto, onde a gente tá ajudando umas às outras lá a crescer e a sermos curadas. Você vai aqui no link da minha bio, que é no início do meu Instagram, vai clicar ali e você vai cair no WhatsApp da Amanda e você vai pedir pra ela para entrar no grupo. Se não, você me chama aqui no direct do Instagram que eu te envio o link do grupo, tá bom? Se eu colocar o link aqui, ele não funciona. Você não clica e não cai no grupo, tá? Então eu te envio no direct, só você me chamar no direct do Instagram. Então, meninas, eu vou ter que desligar para não cair essa live, para essa live ficar gravada, porque é importantíssima. Aí, a Amanda chegou agora, então é importantíssimo para vocês. E acreditem, é possível. É possível você viver a plenitude no relacionamento com a sua mãe, mas principalmente, Marta, minha mãe já morreu, como foi aqui que a gente viu. Você ter a paz dessa plenitude dentro de você para que você seja a melhor mãe. Mãe estabelecem padrões comportamentais, tanto em homens quanto em mulheres. Olha que forte. Então, amanhã, tarefa de hoje, compartilhar as suas emoções. Anota aí no seu caderno. Compartilhar lá no grupo as suas emoções, ou para o seu terapeuta ou para a pessoa que você conheça. Compartilha, não engula, não fique sentindo, isso é bobeira, não vou falar isso não, isso aqui é coisa minha. Fale, tá? Compartilhe as suas emoções, tira um print. Eu já queria agradecer as meninas que ontem a live caiu e eu não falei sobre o print e a maioria de vocês tiraram print, postaram, repostaram. Nossa, vocês são maravilhosas, muito obrigada pela sua generosidade. Tira um print aí, me marque, compartilhe e amanhã estaremos juntas no mesmo horário. Hoje vai ficar intenso o grupo. Hoje nós vamos trabalhar muita cura. Por quê? Quando nós queimamos a ponte, ficam as cinzas. Você já viu uma mata queimada? Você já viu quando acontece um incêndio, como fica o local? Não é fácil depois olhar para ele. Não é fácil. Então, agora nós vamos entrar no processo de replantar, reconstruir, reerguer a nossa origem real. Se preparem, porque amanhã você vai entender tudo que essa rejeição te trouxe e tudo que você quer fazer e não conseguia por causa dessa rejeição. E nós vamos agora avançar para conseguir, tá bom? Beijo, amo vocês, gratidão, muito obrigada e até amanhã. Fiquem com Deus, tchau, tchau.